Juízes. Eu estou sentindo os irmãos assim, com sono. Então eu vou perguntar de novo, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa é a filha do rei. Juízes, capítulo 6. Olha, falar sobre Gideão. Aleluia. Gideão, depois de Jonas, foi uma das passagens que mais me encantou no início da minha caminhada no Evangelho, porque foi o que eu mais compreendi que Deus falou comigo. Irmãos, tem uma frase que eu ouvi hoje, que uma colega, eu estava trabalhando, e aí eu recebi a mensagem da pastora, e aí eu li na hora, aí eu fiz, ai meu Jesus, a pastora me botou para ministrar do lado de uma bênção. E ela me deu. Vem aqui, Kevin, rapidinho, minha perna. Eu estava com ela lá da Latas. E aí ela viu quando eu fiz essa reação, ai meu Jesus, a pastora me botou para ministrar hoje. E aí eu fiquei paradinha. Aí ela disse, se Deus te chamou, Ele já te capacitou. O ímpio, para a honra e glória do Senhor. Aquela palavra me encheu de encorajamento e eu disse, glória a Deus. Aí eu mandei um amém para a pastora do emojizinho, amém, pastora. Estou indo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então repita comigo, se Deus te chamou é porque Ele já te capacitou. De novo, se Deus te chamou é porque Ele já te capacitou. Glória a Deus, creia nesta palavra. O anjo do Senhor não se assentou. Opa! Deixa eu colocar aqui. O anjo do Senhor não se sentou embaixo de qualquer árvore para falar com Gideão. Como a missionária de Meia, eu gosto muito dela, vocês não sabem, nos ensina. Ela diz assim, quando você vai ler a Bíblia, irmã Eliane, você tem que entrar na história. É como se você estivesse lá. Seja participando da situação ou seja da janela, lá da vizinha, conversando. Então, quando você vai ler a Bíblia, entre na história, se imagine naquele lugar ao lado de Jesus ou do personagem. E aí eu percebi, o Senhor falou comigo, o anjo do Senhor não se assentou em qualquer árvore, ele se assentou sobre a grande árvore que pertencia a Joás, que era pai de Gideão. Ou seja, o que a irmã Natia está falando com isso? E tem uma coisa, irmão, o que Deus planejou para você vai interferir diretamente na vida das pessoas ao seu redor. Glória a Deus. Então, o anjo do Senhor não desceu sobre qualquer árvore, ele desceu sobre a árvore que era do pai de Gideão. Ou seja, o propósito do Senhor era com Gideão, mas também era com todo aquele povo, com toda a família. A gente vai entender mais. Glória. Como os irmãos, a Silvana disse, os irmãos vão todos entender. É forte. É forte esse negócio. Aí eu pergunto para mim e para você, mas será que eu e você tem seguido o que Deus planejou para nossas vidas? Ou estamos fingindo que não fomos criados para um propósito maior que nós? É forte. Deus tem um propósito com Gideão, mas ele manda o anjo do Senhor se assentar abaixo de uma árvore que o dono era o pai de Gideão. Então Deus tem um propósito comigo e com você, mas quando você começa a cumprir com esse propósito que Deus determinou para você, isso não só interfere na sua vida, não. Quando você aceita Jesus, não é só sobre você, é todos ao redor. Seja os que apoiam, os que apontam, os que não querem saber, mas para todos você está criando um testemunho, como a gente já conversou aqui. Então, percebam, para tudo Deus tem um propósito. E você tem um propósito dessa terra. Você não está aqui toda semana para nada, para crescer a cadeira da igreja. Até porque ela é de plástico, qualquer coisa ela aquece. Vocês estão aqui para adorar o Senhor. Seu propósito de vida é ganhar mais almas para Cristo. É trabalhar para Ele sem fazer corpo mole. Porque lá na frente a gente vai ver o que Gideão estava fazendo. E eu acho que era bem difícil. Glória a Deus. Gideão estava escondido, malhando trigo num tanque de prensar uvas para esconder o trigo dos midianitas. Como a gente leu aqui, eles estavam, tudo que eles produziam
que era muito difícil. Eu não sei se eu já vi na internet. É um tanque assim, eles iam pisando as uvas. Agora imagina o trigo para separar como é que fala, o cereal? Semente, né? Você pisando aquele trigozinho assim para tirar a semente. O quão trabalhoso não tá. Porque espremer a uva é fácil, né? Você vai pisando, mas o trigo, separar as sementes deve ser muito difícil. Então ele estava ali escondido. Ele estava sendo estrategista, corajoso e esforçado. Glória a Deus. O que mais que ele estava fazendo ali? Ele estava procurando uma solução para ajudar a família dele. Ele, Gideão, estava se colocando na posição. Aleluia! É forte. Senhor, glória a Deus. Na posição. Que posição, irmã Natiele? Na posição que Deus queria que ele estivesse. Aleluia. Ele estava fazendo a parte dele, só esperando Deus chegar para agir como Aleluia. Então ele estava usando da coragem, da estratégia e do esforço que Deus deu a ele para fazer. Ele não sabia se aquilo ia dar certo, se alguém ia pegar ele, porque ele estava escondido, irmã Alex. Então, eu imagino o cara lá, o mais depressa possível, fazendo esse trabalho. Então ele estava usando dos dons e talentos que Deus já tinha concedido a ele. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vou repetir. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo do Senhor chama Gideão de quê? Poderoso guerreiro. Glória a Deus. Entenda mais uma coisa aqui. Deus sabe o tanto da força que Ele colocou em você, Glória a Deus. o tanto dos dons de profecia, de oração, todos os dons que a palavra descreve, Deus sabe o tanto que Ele colocou para cada um. É tanto que num ciclo de 30 pessoas, você vai perceber que cada um tem um talento para alguma coisa. Aleluia. E aí vai acontecendo, a obra vai fluindo. Então Deus sabe exatamente o que você tem no seu coração, porque você já nasceu. E aí às vezes a gente não entende por que o ímpio se dá tão bem. Por que essa bênção tem talento para fazer esse negócio e eu não tenho? Porque Deus já deu a ele desde quando ele nasceu. No ventre da mãe dele, Deus já sabia. Ele deu. Agora o que você faz com isso é decisão sua. Deus lhe deu um livre-arbítrio. Então, eu penso muito na minha área, na minha profissão. Se eu estou indo bem na minha profissão, eu digo para a igreja: eu estou fazendo o mesmo excelente trabalho. Se você orou e alguém foi curado, alguém teve bom ânimo através da sua oração, aí você pensa: e para a minha família, eu também estou orando na mesma proporção? Ou se eu estou orando por um propósito de comprar uma casa, aí você fala: para a vida do irmão, eu estou orando na mesma proporção? Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é isso, que Deus sabe a quantidade que colocou de dons e talentos em cada um de nós. Agora não foi por nada, não foi para nada. Tudo tem um propósito.
E quando o anjo apareceu, ele não se assustou, porque foi uma resposta de Deus à oração dele. Já parou para pensar nisso? E eu disse, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, podemos imaginar aqui, como a pastora nos ensina, a Bíblia não diz, mostra, mas também, né, constatação minha. Podemos imaginar que ele tinha uma comunhão com o Senhor. E que o fato do anjo aparecer para ele foi uma resposta. Glória a Deus. Então ele não se assustou porque ele já esperava uma Aleluia. resposta do Senhor. Glória a Deus, assim eu acredito. No 14 ele diz assim: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando. Aleluia. O Senhor diz que é Gideão para ir. O anjo do Senhor disse que é para Gideão ir com a força que ele já tem. Ou seja, Gideão já tinha a faca, faltava o queijo na mão, né? Porque ninguém pode sair do lugar se não for com o Senhor. Aleluia. Você pode até ter dons e talentos, mas se não for com Deus, não vai para lugar nenhum. Eu posso até ter o melhor entendimento da palavra, estudar 4 anos e trabalhar de faculdade, como a pastora já citou aqui, mas se não tiver Deus, de nada vale. Então, como aqui o Gideão já tinha a força, o anjo do Senhor já disse, ele cumprimenta o Gideão falando, poderoso guerreiro. E aqui ele diz, com a força que você já tem, vá e liberte Israel. Então, mais uma vez, eu digo aos irmãos, isso significa que o Senhor, se o Senhor chamou, o Senhor o capacitou. Glória a Deus. Então Deus já tinha capacitado Gideão para tal feito, para libertar o povo. Gideão vai dizer lá na frente que ele é o melhor da família, que dentre as tribos a dele é a mais fraca. Então ele se sente incapaz de fazer aquilo que o Senhor mandou, pois era o menor e também o plano era o menor. Ou seja, tudo o contrário. Tudo o contrário. Como é que o cara menor da família, a família mais fraca, vai lutar contra aquele povo? Mas o nosso Deus, Paizinho Celestial, responde: eu, o Senhor, estarei com você. Glória. Quer a resposta melhor do que essa, meu irmão? É verdade. Gideão, eu acho que naquela hora, eles como Pedro, desbaiou a espada, é agora que eu vou matar todo mundo. Porque o Senhor disse: eu estarei com você. É poderoso demais. E por muitas vezes eu e você vamos se questionar. É impossível. Às vezes a gente se questiona mesmo. Uma pessoa se converter aos caminhos do Senhor por eu ministrar para ela. Por exemplo, se eu chegar para uma pessoa e dizer: eu não acredito que eu vou ministrar para aquela pessoa e ela vai aceitar Jesus e vai se converter. Aí na nossa mente às vezes pensa: mas se eu apresentar aquela pessoa à pastora que tem mais conhecimento que eu, a pessoa vai se converter. Mas a quem Deus delegou o chamado? Foi a pastora? Não. Foi a você, foi a mim. Então, a mesma resposta que Deus diz a Gideão, também diz a você nesta noite: eu estarei com você, eu te capacito, eu já coloquei dons e talentos em você para você fazer a minha obra. Eu só estou te esperando você se colocar na posição para fazer. A obra está ali para acontecer. Então, muitas vezes eu e você acaba se questionando. Quando é para evangelizar, poucos vão, entendeu? Porque sabe o peso que é. Jesus mandou a gente espalhar a palavra do Senhor, mas poucos vão. Por quê? Se perguntem, por que poucos vão? Se Deus já colocou toda a força, como Gideão tem, o talento, a palavra, o ministério, a profecia. E quando você for convidado a evangelizar e se sentir incapaz, se pergunte: o meu testemunho não vale? O meu testemunho não glorifica o Senhor? Ou todos os outros testemunhos que eu ouço na igreja não é válido para glorificar o nome do Senhor através da vida dos irmãos? Vá, simplesmente se coloque na posição. Porque Deus vai mandar um anjo do Senhor e vai dizer: poderoso guerreiro, eu aqui estou e vou permanecer com você. Então, faça a obra do Senhor. As coisas estão cada vez mais difíceis aí fora.
Gideão, acontece ainda hoje com a gente também, comigo, com você. Então, para todos os questionamentos que você levantar, Deus vai te dizer: eu estarei com você. Se eu te chamei, é porque eu já te capacitei. Então, vai lá e faz. Confia em mim. Como Yasmin falou, quando você tem um irmão em dúvida, Yasmin que fez o meu ombro hoje, ela disse: se Deus te chamou, Aleluia! tá, Ele já te capacitou. Aleluia! Então, a glória do Senhor, aquela palavra falou muito ao meu coração. E eu espero que fale ao coração dos irmãos também. Lá no 17, glória a Deus, e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. Gideão podia pedir qualquer coisa, qualquer sinal. 10 dias sem chover, fogo que cai do céu. Manda o anjo rodopiar aqui na minha frente como os assembleianos. Mas não, Gideão só pediu para o Senhor esperar. Porque ele ia em casa pegar o melhor da parte que ele tinha para dar ao Senhor. Aleluia! Esse é um verdadeiro servo do Senhor. E aqui a gente pode ver por que Deus escolheu ele. Ele poderia pedir qualquer coisa, irmãos. Ele poderia ficar ali mesmo e ver o sinal descer. Mas antes eu pedi: Senhor, me espera aqui, que eu vou buscar o que eu tenho em casa, o melhor que eu tenho em casa. Porque você imagina, naquela época não estava tendo quase nada, o cara estava escondido, tentando garantir um pouco de comida para a família. E ele decidiu, na casa dele, separar um pouco de cada coisa do melhor para fazer uma oferta ao Senhor. Oh, aleluia! Decida nessa noite, em nome de Jesus, dar o seu melhor para o Senhor. Não ore só pedindo as coisas ao Senhor, saiba agradecer. Igreja, o agradecimento, a gratidão ao Senhor é muito poderosa. Maior do que o teu problema é o teu Deus. Maior do que tudo que você imaginar de qualquer sonho aí que você tenha no seu coração é o teu Deus. Então decida dar o seu melhor ao Senhor. Se é para pintar um cabo de vassoura e chorar com isso, então chore. Mas faça a obra do Senhor. Se coloque na posição, ore mais, busque mais, se ofereça mais. Eu não sei fazer, pastora, mas aqui me coloco para a senhora me ensinar a fazer. Se coloque na posição, igreja, porque é um tempo de avivamento. As vidas clamam aí fora, pessoas se matando por nada. Quantas vidas aí para ter enfermidade aí fora? Enfermidade que não tem cura. E nós estamos aqui com saúde e só vim para ouvir a palavra do Senhor e não fazer nada. Não. Eu e você temos um propósito. Nós temos um chamado para a honra e glória do Senhor. Então se coloque na posição, faça. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Use a sua rede social e faça como a pastora está fazendo. Ah, mas eu não tenho rede social. Fala, irmão, tu tem boca. Fala, às vezes é uma pessoa do seu lado que está pensando em se matar. E uma palavra do Senhor pode avivar ela, pode dar esperança ao coração dela. Você tem essa palavra e está negando essa palavra a alguém. Aí depois que morre,
mas ele escolheu ofertar ao Senhor. Lá na frente, o Senhor vai falar que o Senhor cumpriu com o que falou, concedeu vitória a Gideão, midianitas. O Senhor cumpre com o que ele fala. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se coloque na